senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TIOSSI-Cast, descomplicando as licitações municipais. Agradeço desde já a sua audiência, você que nos acompanha pelo Spotify. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois toda semana um conteúdo atualizado para você. Da mesma forma, você que nos assiste pelo YouTube, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois toda semana tem um episódio novo para você, tem um conteúdo que vai auxiliar a destravar a aplicação da 14133 aí no seu município. Agradeço também ao nosso parceiro Conlicitantes, Convenção Nacional dos Licitantes, que ocorre agora dias 2, 3 e 4 de outubro em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças. Na descrição desse vídeo tem um cupom de desconto com 10% para você, licitante. E hoje, um episódio extremamente especial. É a primeira vez que eu recebo aqui no TIOSSI-Cast dois convidados para falar de uma temática muito relevante que vem ao encontro da 14133 de 2021, do interesse público, que é o controle interno, o controle externo, o próprio controle social, questão relacionada aos programas de integridade. E para isso, trago aqui duas autoridades. Primeiro, vou fazer a leitura resumida do currículo do Eduardo Chinor, ele que é contador, mestre em contabilidade, controladoria e finanças, é auditor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, idealizador do SGA, que é o Sistema de Gerenciador de Acompanhamento do TCE, também idealizador do PROGOV, Programa de Avaliação de Contas Municipais do Governo do TCE, e atualmente é o coordenador do PROGOV. E, ao lado do Eduardo, a amiga Camille Lima Cardoso, que é advogada, especialista em compliance e gestão de riscos, pós-graduada em Direito Público, com ênfase em gestão pública. Ela que foi secretária de compliance da Prefeitura de Maringá em 2021 e 2022. Também foi diretora do Departamento de Controle Interno da Prefeitura de Mandaguaçu de 2014 a 2020. Assessora jurídica da Prefeitura de Presidente Castelo Branco 2009 a 2014. Tem uma ampla experiência nessa área municipalista. E sejam muito bem-vindos. Queria agradecer essa oportunidade de aprender com vocês para entender como toda essa questão relacionada à integridade, ao controle, vem impactando na sociedade. Fiquem à vontade. Eduardo. Olá, TIOSSI. Olá a todos, né? Olá, Camille. Quero também já agradecer ao convite, né? Para a gente poder hoje conversar um pouquinho sobre esses processos, né? De integridade, auditoria, em relação, de fato, a todas as esferas do controle, né? Temos várias situações surgindo, então acho que vai ser de grande proveito, né? Então, só reiterar aqui o meu agradecimento particular para que a gente possa, de fato, falar sobre isso, para que as pessoas tenham acesso a mais conteúdo, né? Ao que aos diversos atores que estão no meio hoje pensam. Acho extremamente relevante. E só parabenizar você e toda a equipe aí. Muito obrigado. O nosso público que agradece. Camille? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Você sabe o quanto é a minha admiração e o respeito por você, pelo seu trabalho. A gente se conhece desde 2017, quando você iniciou aquele trabalho também inovador, né, em Mandaguaçu, para exercer aquela função do controle de estoque, que foi muito relevante para o município. E isso contribui demais para a efetividade, né, das políticas. Agradecer esse convite por estar aqui nesse projeto. Eu me sinto muito honrada. E também agradecer a oportunidade de estar aqui também junto com o Eduardo, que faz um trabalho bastante relevante lá no Tribunal de Contas. E me sinto muito honrada por estar aqui. Eu que agradeço, Camille. Eu sou entusiasta do controle. Eu iniciei essa minha trajetória na área de licitações e contratos, em razão de uma experiência no Observatório Social de Maringá. E eu vi como é importante a participação social e como isso impacta diretamente na vida das pessoas. Eu vivo e respiro licitação há 18 anos, faz parte do meu dia a dia, e eu não sei hoje se eu conseguiria atuar em outra área do direito que não fosse a administração pública, justamente porque nós temos a possibilidade de contribuir para a transformação da sociedade. Eu digo, para quem é aluno, para quem é ouvinte, sabe que licitação, para mim, é sinônimo de transformação.
A nova lei de licitações nos dá a oportunidade para descriminalizarmos as contratações públicas, para que os servidores públicos, que os agentes políticos assumam o protagonismo, e a gente deixa adormecer agora com a 8666, com a 10520, tudo que tem de negativo nas contratações. É um novo momento, uma nova oportunidade para nós avançarmos. Então, a partir de agora, a licitação não é mais sinônimo de corrupção, de operação, de deflagração, de prisão. Licitação é sinônimo de transformação. Porque um contrato administrativo não é apenas uma relação entre público e privado. Vai muito além, tem uma função social extremamente relevante, movimenta a economia, gera emprego, fomenta o comércio, da mesma forma que aqueles direitos sociais, fundamentais, personalíssimos, são de fato efetivados. Direito à saúde, direito à educação, direito à cultura, direito ao lazer. Então eu digo que é a oportunidade para que todos aqueles que atuam com direito público, direito administrativo, sejam vocês enquanto órgão de controle externo, sejam os próprios servidores que estão aqui nos ouvindo, os licitantes que estão aqui nos acompanhando, aproveitar essa oportunidade para contribuirmos e transformarmos a realidade dos municípios. A nova lei de licitações traz a palavra controle em diversos artigos. A lei ela é robusta, são 194 artigos, e a gente percebe a sensibilidade do legislador ao trazer o controle interno e o controle externo como protagonista também. Eu queria que o Eduardo trouxesse as reflexões dele em relação a essa visão, essa percepção da importância do controle nas contas públicas, na eficiência da administração pública. Não, sem dúvida, Tio. Isso como você trouxe, é inúmeras vezes citado, né? Tanto a palavra controle, como a referência aos sistemas de controle, né? Que são os sistemas de controles internos e depois o próprio sistema de controle externo. A gente vê um avanço, inclusive, de literatura, quando a lei fala das linhas de defesa, lá no artigo 69, né, no 70, de como isso vai se estruturar. Isso já é... Assim, a legislação ainda, e a gente vai conversar um pouquinho, inclusive, sobre esses pontos, acredito eu, é um pouco confusa, inclusive essa palavra, o que é sistema, o que é unidade central, né? O que são controles internos e qual que é a atribuição, eventualmente, da unidade central de controle interno. Isso fica ainda truncado, mas quando a gente lê a lei e a perspectiva, a gente vê onde se quer chegar. Às vezes nem sempre as palavras conseguem representar, mas a gente consegue entender, né? Que são as principais, aí especificamente ao controle, a unidade central de controle interno, é diferente até da perspectiva do controle externo, que tem uma atribuição extra em comparação a nós do controle externo lá do Tribunal de Contas, que basicamente fazemos auditoria, e a gente vai falar um pouco sobre isso, até os trabalhos que vemos implementando e fomentando, que trazem uma ideia de, né, que seja ampliado e aperfeiçoado, e eu digo até assim, profissionalizado o processo de auditoria interna, falaremos sobre isso, mas que é a outra atribuição da unidade central, que é a consultoria também. Essa parte de estar próximo, de quando a gente faz um trabalho, como que a gente encaminha os processos para melhoria, e isso por quê? Porque a unidade central faz parte da gestão. Ela é diferente da gente lá que é externo, né? Que tem eles fazem parte e eles têm essa... E aí vem essa confusãozinha com a segunda linha, na verdade, né? Que o legislador trouxe lá, tanto que ele faz no mesmo link do assessoramento jurídico, né? Que é o inciso 2º, né? Do 69. Quando ele linka que a segunda linha vai ser tanto o assessoramento jurídico como o controle interno. Porque, na verdade, ele está dando esse viés da assessoria, da a gente teria que classificar aqui o que é consultoria e assessoria, mas não vem ao caso. Acho que mas nesse viés da orientação, que a unidade central também tem atribuição, né? Assim como tem da terceira linha, que é a auditoria independente, objetiva e sistemática, que é o que a gente, inclusive, como controle externo do tribunal, está no processo de fomento. Então, acho que ainda ficou truncado, né? Não é bem isso mesmo na teoria, mas é o que me parece o que o legislador quis, né? Ele pegou, você também tem essa atribuição,
de me ajudar, né, como pensando no gestor, então eu vou colocar você na segunda linha. Cabe essa discussão, mas só para dar essa perspectiva, né, que me parece que seja assim, a essência, né? Obviamente não pode atestar, a gente vai falar um pouquinho sobre segregação de funções, que isso é bem importante, né? Você não pode colocar ele como validador de todos os processos, a unidade central, né, de controle interno, mas só pegando o espírito, né? O espírito daquele segundo que está truncado, diferente do terceiro, que é a auditoria interna, que é clara, né? Mas é sobre isso, acho que é essa perspectiva, assim, porque tem essa atribuição de consultoria. Perfeito. Isso é notável na prática, esse desafio para definir as atribuições, porque o legislador traz termos que demandam uma interpretação sistêmica e uma aplicação coerente e racional diante de cada caso concreto, diante da estrutura de cada ente da administração. E a gente percebe que no tocante ao órgão de assessoramento jurídico, consta de forma expressa as atribuições ali. Está no 53, controle prévio de legalidade, como um parecer jurídico deve ser lavrado pelo parecerista. Agora, os controladores internos geralmente me demandam com as dúvidas de quais seriam as atribuições, como funcionaria esse órgão central. E por isso a importância de um regulamento para definir essas atribuições, quais são as funções. Eu digo que o primeiro dispositivo da 14133 que deve ser regulamentado são as atribuições. Porque a lei fala do fiscal de contrato, do gestor de contrato, mas não dispõe o que cada um faz. A lei fala do agente de contratação, mas não dispõe especificamente sobre as funções do agente de contratação. Quem faz a pesquisa de preços? Quem elabora o estudo técnico preliminar? Quem elabora o termo de referência? Quem acompanha prazo de vigência? Quem notifica o licitante diante de um descumprimento? Daí lá no artigo 8º, parágrafo 3º, consta a regulamentação para definir essas atribuições. E no tocante ao controle interno, que consta na lei em diversos dispositivos, tem ali ele para auxiliar na etapa preparatória, na etapa de execução, mas não tem especificamente essas atribuições, por isso a importância de um regulamento. Até mesmo porque, Tiossi, né, essa lei ela é de âmbito federal. Quando você pensa numa estrutura de uma Controladoria Geral da União, com, né, toda a estrutura organizacional, diversas diretorias, diversos setores, ela é capaz de cumprir, de fato, esse artigo. Agora, quando você pensa a nível municipal, na realidade das controladorias hoje é quase impossível. Essa atuação. É por isso que há padrões a serem definidos, há sistemas a serem definidos. Não, sem dúvida, pegando esse... São dois pontos, acho que... primeiro, há uma mudança, acho que isso vem ao encontro do que você trouxe, há uma mudança de perspectiva, historicamente, o próprio Tribunal de Contas, como controle externo, e também uma visão... quando a gente até fala de auditoria, na verdade, tem uma ideia muito punitiva, que você quer achar o erro, quer achar o dolo. E hoje, o Tribunal mesmo, quando a gente olha o seu plano anual, a gente olha os planos anuais de auditoria interna das unidades centrais, você vê uma mudança, e o que eu quero, assim, de um processo de auditoria mais operacional, que quer melhorar os processos e quer sugerir, inclusive, o que você trouxe, que processos sejam normatizados, isso o tribunal vem cobrando bastante, inclusive, né, que seja detalhado, cada realidade tenha, né, a sua perspectiva. Então, o que pegando essa questão, assim, que está sendo discutida quando a gente faz um processo de auditoria operacional, então eu estou na terceira linha, estou fazendo uma auditoria operacional. Qual que é o produto? O produto é consultoria. É uma recomendação, é um processo de melhoramento que vai fazer frente ao quê? A segunda, na verdade, que é melhorar, né, principalmente a primeira também, mas cumprindo aí na ideia da lei, né? A segunda, que são os processos lá de validação, né, um pouco mais nível da gestão dos controles. Então, o próprio produto de uma auditoria operacional tem esse viés, uma ideia de eficiência, de eficácia, que é o que ele imagina, né? Inclusive no marco da 90-20 lá da NBASP. Então, assim, a gente tem isso muito... Essa interlocução um pouco sobre uma perspectiva diferente, me parece, né? Então, reitero, assim, nessa questão, você tem esses dois produtos,
né? Essas duas grandes entregas da Unidade Central de Controle Interno, que num processo de auditoria operacional fica muito claro as duas, né? Você audita e ao mesmo tempo você entrega um assessoramento, uma consultoria, sugerindo melhorias, como que seriam essas recomendações que a gente fala para a gente sanar eventuais achados, né? Lacunas e assim por diante. Isso é extremamente relevante, até por conta da tecnologia da informação. Hoje está tudo muito mais acessível e é extremamente importante que os jurisdicionados tenham esse contato, tenham esse diálogo com o órgão de controle externo. O próprio controle interno dos municípios seria muitas vezes o porta-voz, né, que faria esse contato justamente para essas definições ficarem claras diante da realidade de cada instituição, porque o desafio é aplicar uma lei federal diante das especificidades de cada instituição no país. Hoje, nós temos 5.568 municípios. De acordo com os dados do último censo, está lá no IBGE, 44,8% dos municípios brasileiros têm população estimada em até 10 mil habitantes, ou seja, quase metade. Isso impacta diretamente na estruturação de um controle interno, né, na definição dessas atribuições, na segregação de funções. Por isso que o diálogo é extremamente relevante para que cada situação seja avaliada de uma forma específica. Até porque lá no artigo 5º da lei tem a LINDB, e quando a gente pega o artigo 22 da LINDB, os obstáculos e dificuldades reais do gestor devem ser considerados. Então é extremamente relevante o diálogo para que o controle externo saiba quais são essas dificuldades reais do gestor no momento de realizar uma auditoria ou mesmo uma consultoria em relação a determinada temática. Até quando se fala em auditoria a nível municipal, hoje no Paraná eu acredito que apenas 3 municípios possuem auditores, né, concursados, e isso é uma temática que eu acho que o tribunal vem trabalhando para conscientizar os gestores, o papel da controladoria com relação à auditoria, para que sejam mais padronizados, para que auditores, que tenham auditores concursados dentro de uma estrutura de uma controladoria, justamente para cumprir esse papel da administração pública, que eu vejo que ainda é um pouco deficitário. Eu digo por experiência, por situações que a gente passa, né, como controle, a dificuldade de entendimento, né, do que é uma unidade central de controle, o que é o sistema todo, que o controle, na verdade, ele é exercido dentro de cada unidade. Então, diversas vezes na prefeitura, quando se falava em controle interno, é direto na controladoria geral, né? A unidade central de controle interno, na realidade, ela pode ter diversas nomenclaturas, como aqui em Maringá, a Secretaria de Compliance e Controle. Então, há essa confusão. Então, por isso é necessário o papel do tribunal, até porque é uma previsão constitucional, né, que o controle interno ele é o apoio do controle externo. Então, por isso a necessidade desse apoio do tribunal também para fortalecer as controladorias, para que elas possam exercer o seu papel, que realmente tem acontecido essa mudança, né? Ela tinha, a princípio, um papel mais legalista e punitivo, e agora ela tem um papel mais preventivo, de avaliação da eficiência da política pública em si. Então, a controladoria ela tem que estar junto com o gestor precisa ter essa consciência que ela está ali para subsidiar até a tomada de decisões do próprio gestor e dos secretários. Perfeito. E qual seria o vínculo assim, dessas unidades de controle com programas de integridade, com compliance, que é uma temática relativamente nova no âmbito da administração pública, que começa a ser, de fato, colocada em prática, mas a gente sabe do desafio, principalmente em âmbito municipal. Como que vocês enxergam? Porque o programa de integridade agora tem, inclusive, previsão expressa na nova lei de licitações. E qual que é a expectativa de vocês em relação a essa temática? O papel do controle interno está inserido dentro de um programa de integridade. Até quando vocês falam em programa de integridade, ele envolve vários procedimentos, várias estratégias para que se objetive um resultado, né? E o papel do controle dentro do programa, ele subsidia o próprio programa para que ele possa atuar, né, na fiscalização, para que se faça uma avaliação de riscos, para que não haja erros e fraudes dentro daquele processo licitatório. Então, de fato, quando se fala em compliance, é uma questão de estar em conformidade com a legislação, com as normas,
e também agregado a uma conduta ética, a uma conduta íntegra dentro da administração. Interessante que nós temos o programa de integridade, tanto na administração pública, ela introduzindo todas essas boas práticas nos seus processos, na sua estrutura, e também a exigência que os licitantes adotem, em determinados casos, esses programas de integridade. Me chama a atenção um detalhe na lei, que lá no artigo 25, parágrafo 4º, consta que nas contratações de grande vulto será exigido, no momento da contratação, a apresentação do programa de integridade para os licitantes. Mas vejam, quando a gente vai lá no artigo 6º e verifica qual que é o conceito de grande vulto, são aquelas contratações superiores a R$200 milhões. Tal valor já foi atualizado nos termos do artigo 182 a cada 1º de janeiro. Os valores da lei serão atualizados. 239 milhões, se não me engano. Exato. Agora a grande pergunta é, quantos órgãos públicos no Brasil fazem contratações desse vulto? Ou quantos possuem o próprio orçamento dentro desse patamar? Então parece que a integridade seria única e exclusivamente nessas contratações maiores. Mas e aquela corrupção sorrateira, molecular, que acontece aos pequenos bocados todos os dias? Na educação, na merenda escolar, nos medicamentos, na manutenção de veículos. Será que isso não seria importante? A exigência de programa de integridade? Para isso não teria uma análise criteriosa? Eu vejo que isso é uma norma materialmente específica, inclusive eu já tenho percebido vários órgãos públicos legislando, trazendo exigências de programa de integridade para a realidade deles. 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, de acordo com o orçamento, de acordo com os contratos que são celebrados. Daí, como se dará efetivamente a análise e o controle dos programas de integridade criado pelos licitantes já é uma outra questão. Mas eu gosto de abordar sempre essa temática, porque senão parece algo muito distante da realidade do nosso público, sendo que eles possuem tal prerrogativa constitucional para trazer algo próximo da realidade, porque a lei foi feita para a União. Mas nós temos, novamente, que aplicar a LINDB para regulamentar a lei de acordo com a realidade de cada município. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa exigência de integridade, como que vocês percebem isso no âmbito das contratações. Eu acho até importante você abordar esse assunto, porque, na realidade, a nova lei de licitações, a inserção no programa de integridade, ela veio em razão de, em 2017, o Estado do Rio de Janeiro, ele inseriu, nos seus processos de licitação, a exigência de programa de integridade para a contratação com o Estado do Rio de Janeiro. E daí, em seguida, o Distrito Federal também seguiu essa linha e outros estados, acredito que mais de 50% dos estados hoje do Brasil já tem essa regulamentação da exigência do programa de integridade quando da contratação, E isso forçou o legislador, quando da criação do projeto da nova lei de licitações, a inserir, por que não, essa boa prática dentro da nova lei de licitações. E a questão da previsão de grande vulto, claro, a nível de União, isso é possível. Mas, como a lei de licitações ela é uma norma geral, e eu acredito que essa especificação de grande vulto, esse valor é uma norma específica. Então, é possível de ser adequada dentro do município, até com uma boa prática do gestor municipal, para que ele, dentro da sua regulamentação, decreto regulamentador da lei de licitações no seu município, faça uma previsão de valor, porque o grande vulto aqui em Maringá é diferente do grande vulto em Mandaguari, que é diferente do grande vulto da União. E trazendo essa sistemática de integridade, até porque a alta administração ela é a responsável por implantar a governança, a boa governança, a integridade, proporcionar um ambiente íntegro dentro da administração. Eu acredito, e pela minha experiência, que é importante que se insira dentro de um decreto municipal a questão de você exigir também o programa de integridade, mas a classificar o seu grande vulto dentro da realidade do município. Assim, deixa eu fazer só um adendo, eu acho que, como a Camille bem trouxe, mas é uma questão, eu vou pegar o seu podcast aqui, Joyce, que também a gente tem que trabalhar o descomplicando o programa de integridade. Assim como a gente está no tribunal agora, descomplicando a auditoria, tentando fazer esse trabalho, é porque se dá, quando a gente
fala em auditoria com os colegas que estão nas unidades centrais, causa um temor, que é um negócio gigante, que tem que ser... Não, veja, se tem uma pergunta, uma norma, pode ser um inciso da lei, e você vai ver na prática que aquilo tá. Isso é uma condição encontrada versus um critério para responder algo. Assim, porque a gente pensa que tem que fazer um trabalho de anos, fazer uma auditoria. Claro, existem auditorias complexas, que você se debruça, né? Temas complexos, essa amplitude, fazer um programa maior. Mas a auditoria pode ser simplificadíssima também. Um processo de acompanhamento, a gente imagina que, mesmo como a Camille trouxe, a gente sabe da dificuldade estruturante, né, da maioria dos municípios por essa questão dos seus portes, mas é possível fazer auditorias. Inclusive o tribunal a gente lançou a nota técnica 29, e vai vir os roteiros de consistência de dados sustentado em técnica de auditoria, para tentar mostrar que não é algo... veja, não é a gente... Eu sempre brinco assim nas minhas falas que não é a gente ficar furungando coisa. Por isso que tem que ter um objetivinho, uma pergunta que eu quero responder, qual que é o critério da lei, e vou ver na prática se aquilo está acontecendo ou não. Não é para ser ao léu, né? Sair assim procurando. Mas não é tão complicado, ou assim, um bicho. E a mesma coisa me parece nisso do programa de integridade, assim, que a gente, quando fala de grande vulto, parece que daí tem que ser um negócio de uma magnitude que é quase inalcançável, né? Então, só vai fazer programa de integridade quem for gigante. Uma empresa pode ser minúscula, ela tem um programa de integridade. Ela seguir as regras que ela está exposta, e que a grande maioria faz. Muitas vezes pode não documentar, mas assim faz. Então, me parece que teria que ter esse trabalho de descomplicar um pouco o programa de integridade. Eu acho que é nesse... E aí vem um pouco a própria legislação municipal de ter... Não estou dizendo que isso vai sair fazendo agora, né? Mas esse talvez seja um assunto para ser debatido melhor. Como a gente descomplica para chegar em requisitos mínimos que deveriam as empresas, que você poderia atender sem criar uma burocratização gigante. Também a gente não quer isso, né? Então, acho que esse é um ponto assim, que seria, né, importante a gente avançar, assim. É extremamente relevante, até para que nós não tenhamos um programa de integridade para inglês ver. A gente percebe que grandes escândalos de corrupção, né, que saíram na mídia no nosso país, as empresas possuíam os programas de integridade. Só que ao lado da sala ali do programa de integridade era a sala onde acontecia toda a corrupção. De nada vale a empresa ter único e exclusivamente ali seu código de ética, de conduta, seu canal de denúncias, só que efetivamente não ter essa cultura implementada dentro da estrutura, da alta administração, em todos os colaboradores. Acredito que é extremamente relevante essa ideia de descomplicar, de trazer critérios objetivos, porque é algo ainda muito longe da realidade. A gente percebe que o debate ele vem acontecendo, mas no campo prático ainda a gente percebe que ele está engatinhando. E isso é extremamente relevante para que o princípio da eficiência seja de fato efetivado. Eu, particularmente, vejo que o legislador foi muito tímido em relação aos requisitos de habilitação na lei de licitações. Porque tem lá habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira. As mesmas que nós tínhamos lá na 8666, agora nós temos na 14133. E para mim isso não é um filtro para bons licitantes, porque do dia para a noite um CNPJ é constituído e a empresa participa em pé de igualdade com qualquer outra empresa que está há 15, 20 anos no mercado. A gente percebe até em relatórios da CGU, por exemplo, a quantidade de obras paralisadas a nível de Brasil, e foram todas empresas que cumpriram requisitos de habilitação. Então isso não significa absolutamente nada. A empresa foi habilitada, não quer dizer que ela vai executar o objeto conforme as exigências do edital. Eu, sinceramente, em uma futura nova lei de licitações, gostaria que o programa de integridade fosse um requisito de habilitação, um requisito de participação, porque para mim isso não viola a competitividade. Na verdade, torna o ambiente competitivo e isonômico. Como diria Aristóteles, tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. A empresa precisa, ao meu ver, buscar a satisfação do interesse público com as diretrizes fixadas
pelo poder público. Tanto pode, desculpe interromper, que o artigo 37 da Constituição, que traz como princípio basilar da administração, é o princípio da moralidade. Então, assim, é algo que eu defendo, mas não é o que está na lei. Eu vejo que isso seria extremamente relevante para nós colocarmos um filtro. Qualquer empresa poderia buscar essa habilitação para participar em pé de igualdade com qualquer outro que também apresentasse essa integridade. Até entrando nessa temática que você disse, desse entendimento que precisa ter mais fortalecido de integridade na administração pública, na verdade, o compliance ele já é uma realidade há algum tempo, né, nos Estados Unidos, em países da Europa. Não sei se você se recorda, né, nós tivemos a oportunidade de palestrar lá na Universidade da Flórida, e um dos palestrantes, que era o auditor da universidade, ele deixou muito bem mencionado que, na realidade, eles não tinham uma estrutura de controle tão robusta como nós temos aqui no Brasil. E o que diferenciava isso? Por que no Brasil a gente precisa de tantos mecanismos de controle e lá eles não têm? Porque eles fizeram isso que nós estamos começando a fazer, até o trabalho ali do Tribunal do Progov, como analogia, eles fizeram isso há, 20, 30 anos atrás. E hoje eles têm essa cultura de integridade de fazer o certo. Eles não precisam de mecanismos de controle para se fazer o certo. Faz parte, está dentro, né, da pessoa esse entendimento. Então, eu vejo, até inclusive eu estive no congresso também de compliance em São Paulo, e teve participantes da CGU, e o ministro deixou bem claro que eles vêm trabalhando nesse sentido, eles aumentaram a estrutura de transparência, de integridade, de compliance, e também eles têm muitos projetos que podem ser repassados para os municípios. Até, inclusive, um meio da gente fomentar a cultura, educar, através do exemplo, e com as crianças, fazer esse trabalho com as crianças. Então, a CGU ela tem um material, um projeto junto com o Maurício de Souza, em que foi feito materiais de desenhos, de gibis, explicativos, que levam para as escolas a ideia de cidadania, de ética, e isso tem gerado um resultado muito interessante. Então, é possível, por mais que não se tenha uma estrutura ideal de controle, que, a meu ver, eu acredito que a Controladoria Geral, que seria responsável por administrar, de certa maneira, esses programas de integridade dentro da administração pública, mas através de parcerias, seja a Controladoria Geral do Estado, que foi o que aconteceu aqui para a Secretaria de Maringá, que eu tive o apoio, né, foi logo que o governo do Estado do Paraná implantou. Então, é possível. Por mais que não seja uma realidade hoje, nós precisamos fazer esse trabalho inicial para que daqui a alguns anos, né, os descendentes tenham a possibilidade de chegar na administração pública, de chegar num departamento e ter todo aquele ambiente íntegro e saber que ali é um ambiente livre de corrupção, livre de fraude. Então, precisa partir um pouco, né, do próprio município, dos próprios controladores, dos próprios gestores em buscarem parcerias que não vá trazer custo, porque a gente tem essa problemática também do custo para se implantar uma controladoria. Então, é possível, dentro de uma realidade de município pequeno, por exemplo, poder se implantar um programa de integridade, poder buscar boas práticas dentro da licitação, enfim, de toda a estrutura, né? O maior desafio hoje, sem sombra de dúvidas, é a mudança cultural. Você mencionou algumas campanhas da CGU, tem uma que eu gosto muito, que é Diga Não às Pequenas Corrupções, que são atos praticados diariamente, que são tolerados pela sociedade, só que depois isso é refletido nos nossos representantes que estão aí no poder. Então, pegar um atestado médico falso para justificar uma falta, né? Estender o final de semana na praia, daí já falta no serviço, a questão da sonegação do imposto de renda, a nota fiscal mesmo que muitas vezes não é emitida, furar uma fila para um determinado atendimento. Então, são questões toleradas na sociedade, só que depois parece que a culpa é única e exclusiva da administração pública. Então, é algo que vem ao encontro do que você mencionou da mudança cultural. Isso tem... A gente sempre grifa, assim, que isso tem a ver também com o estabelecimento dos processos normatizados e o entendimento que as culturas não se mudam da noite para o dia.
as pessoas elas ficam angustiadas, que elas querem sair daqui, sempre brinco isso assim, e chegar na perfeição, e é amanhã. Eu falo isso porque a gente estabeleceu o programa, ele começa um processo de mudança de cultura, de pensamento, de um paradigma, mas eu não vou sair do modelo que estava, o modelo que é X, e agora ele é perfeito. A gente tem muito para galgar, e assim as administrações, eu vejo os colegas das unidades centrais, eu vejo contadores, eu vejo advogados, eu vejo secretários, que ficam angustiados. Então assim, quem sabe um pequeno processo, porque você tem excelentes pessoas, você tem pessoas que nem sempre têm as melhores índoles, mas você tem pessoas com excelentes, e a imensa maioria, deixa isso grifado. E essas pessoas querem mudar, mas como que você pega aquele excelente, aquela pessoa, que ela estabelece o processo, inclusive. Então, veja, tem excelentes assessores jurídicos hoje que criam, que eles criam um sentido assim, tem que fazer isso aqui, tem que fazer, mas está neles. Aí ele sai, aí a cultura não conseguiu, você tem que documentar isso, você tem que estabelecer o processo. E é pequeno, eu não preciso... então eu faço só com compra de alimentação escolar. A gente lá, quando fala assim, você estabeleceu o processo de liquidação para o processo de obras, para o processo... Você não precisa fazer todas as despesas públicas, mas faz para um, talvez. A gente tem um caso, é muito engraçado, porque eu fui contador municipal e a lei fala, né? Que é o caso do adiantamento, que é pequenas despesas, mas todos os municípios têm regulamentado isso. Não tem? Todos têm. Porque, claro, daí a lei obrigou, mas todos regulamentaram. E tem problema ali? Ali tem uma cultura... E é isso, a gente tem que a gente tem que pegar e implementar o processo devagarzinho. Daqui a 10 anos, 15 anos a gente vai ver o resultado. Talvez a gente não esteja aqui, mas a gente vai deixar esse legado, porque as ações hoje não vão ter impacto amanhã, assim, de cultura falando. Elas são lentas, são demoradas, mas eu tenho assim, a convicção que esse tipo de ação muda. Talvez a gente não visualize, mas muda. É uma evolução gradual, não tem atalho. Degrau a degrau, eu digo que a lei ela é a base e a partir dela que a gente vai avançando e obviamente pensando em uma colheita futura. Agora a gente planta e depois é inevitável que nós tenhamos essa colheita. Por isso que eu digo que o maior desafio é a mudança cultural, porque não basta simplesmente trocarmos o número da legislação que do dia para a noite vai acabar com corrupção, vai melhorar a eficiência, vai reduzir a burocracia. Não, tudo demanda tempo, demanda investimento, sinergia, capacitação, envolvimento das pessoas. Eu percebo que ao longo desses 18 anos na vida pública, uma maioria esmagadora são realmente pessoas de bem, servidores íntegros, gestores honestos, comprometidos, só que infelizmente o que dá Ibope são... esses grandes escândalos, daí acaba generalizando. É por isso que eu bato na tecla. O momento de virada nas contratações públicas é com a Lei 14.133, pois ela traz esse novo panorama. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade para avançar, para descriminalizar, para gerar esse protagonismo para os gestores, mas pensando, obviamente, a longo prazo, porque é inevitável que nós tenhamos a eficiência. Sem dúvida, não. E por isso que eu forço, assim, e outra questão que a gente, assim, sempre se falou de análise de risco, né? Hoje em dia a gente consegue mensurar melhor isso, a gente consegue ter acesso mais fácil às técnicas. E por que que, assim... Porque daí as pessoas estão angustiadas lá porque tem problema na distribuição lá do adubo, tem problema na contratação de uma empresa para retroescavadeira, para serviços, tem problemas nos serviços médicos, né? Daí elas ficam angustiadas com isso tudo. Então pega um dos processos. Como que eu posso melhorar a aquisição disso, a contratação disso, o controle depois da execução do contrato? Como que esse processo pode ser... Vamos desenhar esse workflow aqui? Vamos desenhar, então vamos ver. Eu abro mão, assim, né, da minha angústia dos demais, mas vou trabalhar nesse. Finalizou esse, começa a ver os resultados com o tempo, plantou, né? Vamos para o outro, então. Porque fica angustiado com todos e não age nenhum. Assim, e o dia a dia, o cotidiano vai sugando a gente, vai sugando. A gente vai cada vez... Outra coisa, a gente também se prende a muito... Essa reflexão, por exemplo, a gente se debruçou muito sobre adiantamentos. Vale a pena o custo do controle sobre esses pequenos valores?
A gente tem servidores que ficam olhando todas as notinhas por notinha do almoço lá, do motorista, né? Então, assim, será que vale o custo do controle sobre aquilo? Ou a gente pode se debruçar sobre um outro processo que te angustia mais até e que talvez gere mais resultados no nível de eficácia, de eficiência? Então, assim, quando a gente para escrever um processo, desenhar, é quando a gente consegue visualizar isso sabendo e aceitando que a gente não vai conseguir fazer tudo. Isso, acho que essa é bem... Não, é verdade, isso é importante, assim, tirar... assim, não vai conseguir mudar a administração como um todo, assim, não vai, nem sei se vai conseguir, né? Mas você sai de 10% para 12%, você já tem 20% de avanço, começa assim. Então isso eu acho bem... que é o que a gente vem fazendo, agora eu vou só dar um grifo aqui, com os processos de auditoria. Hoje, as pessoas estão preocupadas, tranquilo, que é muito... A gente vai trabalhar para mostrar que isso não é descomplicar a auditoria que a gente falou antes, que as auditorias internas são importantes, ela está agora na lei, né? A terceira linha está especificamente isso. A gente tem que segregar. Então, assim, tem diversos níveis, como a Camille falou, tem municípios com auditores, tem municípios que... Então, a gente tem que fazer enfrentamentos diferentes, tratar os diferentes, né? Então, assim, mas sabendo disso, o tribunal vai chegando, o controle externo vai chegar dando uma sola, a gente tem que mudar também, obviamente, tem que melhorar. E assim, e o momento que você consegue ter mapeamento disso, que é uma dos trabalhos que vamos fazer, que é avaliar desde os planejamentos. Então, a gente fala de auditoria, mas eu não vou ter a condição, então faça uma. Mas desde que essa seja bem feita. Faça uma lá no processo de distribuição de medicamentos. Estou chutando aqui. Mas essa vai gerar resultado. As pessoas vão ter mais acesso nos serviços. A gente estava fazendo um trabalho agora sobre... E isso é importante também, o próprio controle externo sair um pouco da ideia só do financeiro, que não deixa de ser importante, mas também a gente tem que ver a entrega. Então, quando a gente fala, é muito gratificante quando a gente vê... Vamos fazer a ideia de práticas pedagógicas, né? De como o processo de aprendizado de uma criança, onde que está... feita. Depois de uma pandemia, as crianças voltaram, não tinha avaliação diagnóstica. Então, se você fizer esse trabalho de como todas as escolas avaliem de forma igual, né? Implementa esse processo, você começa a ver o resultado. E a gente está vendo... É muito bacana que a gente manda um questionário e você vê a mudança acontecer. Antes, a gente, assim, de alguma forma, é uma ação transformadora, usar também o seu termo aqui, de impacto até, nesse caso, até imediato. Agora, todo mundo não, mas vários municípios dizem que estão implementando tais processos. É o melhor ou não? Aí vem a auditoria operacional que vai ver, não, tem oportunidade de melhorar mais ainda. Você implementou isso aqui, mas você copiou muito aqui do coleguinha do lado, a gente aqui tem que fazer um pouquinho diferente. Então, e é isso, é um passo de cada vez. Mas eu não tinha nada, agora eu implementei, não está perfeito. Vamos melhorar então. E assim é o processo cíclico, né? Mas o importante é sair do status quo. Eduardo, mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais, né, em como que o tribunal ele vem auxiliando nesse fortalecimento, né, também falasse sobre o Progov, porque é importante que os nossos jurisdicionados conheçam todos esses detalhes e diretrizes para que gradualmente consigam avançar também. Mas posso só fazer um parênteses, né? Hoje eu concordo com tudo que o Eduardo falou agora, né? Porque dentro de uma experiência de controle, a atividade acaba sendo muito frenética, né? Então, tudo acontece ali no município, você tem que estar atendendo o servidor, você tem que estar atendendo a população, você tem que estar orientando. E daí, quando eu tive essa oportunidade de estar no tribunal e vendo a outra realidade, é tudo mais tranquilo. Então, eu tive que aprender a lidar com a minha ansiedade de repente, já ter um resultado imediato para que adequasse a essa sistemática do tribunal que, com certeza, agora com o Progov vai revolucionar a atuação das controladorias. E isso é muito legal, porque tanto o Eduardo quanto a Camille já tiveram experiências em municípios e agora estão no Tribunal de Contas. E, obviamente, a dinâmica é bem diferente. E isso é extremamente relevante para o nosso público, para que tenham realmente essa noção de proximidade, de contato, de diálogo, entenda quais são as diretrizes e percepções do órgão de controle externo. Essa questão, sim, sem dúvida, porque isso passei também, né? Quando
quando entrei no tribunal. Inclusive, a ideia muito do acompanhamento é isso, que você atue nos atos, né? A questão é que você... Eu não diria até que você está enxugando ali, nesse caso, o gelo, mas assim, você começa a atuar no ato, e quando aquilo se reiteradamente vai acontecendo, você vê que você não está mudando. É isso, daí cria uma angústia, assim. E aí que vem um pouco do Progov, no sentido de que a gente estruturalmente não está avaliando atos, né? A gente está vendo a política pública. Então, a política... E aqui não só políticas finalísticas, que foi um avanço, sem dúvida, a gente avançar em assistência social, exemplo, que é uma área, né, mais saúde, educação, mas também nos processos da administração financeira. A gente teve bastante questionamentos, né? Quando a gente pediu para que os municípios estabelecessem manuais, que é isso, né, normativos, para o seu processo de despesa pública, né? Desde o empenhamento até a liquidação. Todo mundo, mas está na lei. Está na lei o macro. Agora, qual que é a especificidade de você? Como que funciona? Quando entra, porque tem município que entra, é o secretário que responde, aqui é o fulano. Historicamente tem aquela briga, né? Mas assim, é por isso que porque vivenciei, você corre atrás do secretário para assinar a nota do recebimento, né? Então, assim, esse tipo... Não, como que esse processo é estabelecido? Como que isso acontece? Não pode ser assim. E isso acontece... Quando meu pai era contador, lá em 86, quando ele entrou, ele era assim. E daí, quando eu fui, foi também. E tá ainda? A gente tá falando de 40 anos e não mudamos? Não, a gente tem que mudar. Mas não vai mudar pra noite, né? Então, assim, mas se fizer hoje, daqui a alguns anos, a gente vê o processo, que a gente não precisa mais falar sobre o cara correndo atrás de nota fiscal, que o empenhamento é feito depois, porque, né? Então, assim, é poder parar, pensar e vamos fazer o processo, estabelecer melhor isso aqui, que é atribuir responsabilidade, as pessoas sabem melhor o que elas vão fazer, qual é a atribuição dela. Então, assim, o programa, ele é com esse viés, ele não vai avaliar um ato, não avaliar atos específicos, que são contas de gestão, que a gente chama, e o tribunal... Isso é importante até para fins, né, de todo o sistema de controle, na verdade. Essa separação do que é a conta de governo, que é o chefe do poder, por isso que tem um responsável, né, a gente sempre grifa isso, e das contas de gestão, que é o inciso 2º do 71 da Constituição, que são todos os administradores aí, inclusive o prefeito também, quando ele vira ordenador e assim por diante. Então, a gente vem fazendo, a gente tem de fato um alcance, a gente vai para o 3º ano agora de avaliação. E o que acontece? Quando a gente faz essa interlocução, que são quase 22 mil pessoas, você vê o resultado, ela passa a partir de agora a contar na conta para uma eventual ressalva e reprovação de contas, a gente não pode deixar só nisso. A gente precisa auditar essas informações e aí vem o trabalho que a gente vem fazendo, que essa auditoria não vai ser isolada do tribunal e sim, na verdade, vai ser pelas 3 esferas, né? Tanto do controle externo, como pelo controle interno, como pelo controle social. E para fazer isso, a gente precisa fortalecer todas essas esferas. Obviamente o controle externo ele já tem seu fortalecimento, né? O tribunal já... Mas a gente agora, de forma estruturante, o tribunal vem trabalhando no controle social também, né? O tribunal tem uma unidade própria para isso, inclusive. Ela não está inserida ainda no processo dentro do Progov, mas lembra que a gente falou da ansiedade, né? A gente tem que dosar, tem que entender que são fases, vai chegar nisso. Assim como a gente avalia hoje 6 áreas, a gente vai avançar nas áreas, mas tudo ao seu tempo. A gente está inserindo inicialmente a unidade central de controle interno para fazer isso. E para fazer isso não é assim, simplesmente faça. Então a gente emitiu uma nota técnica semana passada. Alguns dias, na verdade. Quinta-feira passada. E tem o viés, na verdade, de 2 pontos. Basicamente descomplicar o auditoria interno, no caso específico aqui, e fazer um processo, de fato, de levantamento dessas unidades para que elas se estruturem tanto nos seus... Aí é aquele pilar. O que é o pilar? Planejamentos bem feitos, recursos alocados necessários, estabelecimento dos seus processos de trabalho e, no final, a entrega do serviço, que é a auditoria. Aqui tem um serviço segundo, que é a consultoria, que a gente não vai avançar ainda agora. Mas a auditoria, então, é avaliar eles nesse... eu não tenho. Sim, é justamente isso que a gente quer mostrar.
que precisa ter. E o precisa ter, aí vem a oportunidade. A gente vai fazer isso esse ano, em outubro, e ano que vem, em janeiro, tem novas gestões. Então a gente já tem um produto para poder mostrar para os gestores que estão ingressando, e faremos capacitações para isso, a necessidade que ele tem para fazer frente às auditorias que vão ser cobradas, com a estrutura que ele não está disponibilizando hoje. Então é por isso que a gente está fazendo isso agora, para que ano que vem, e aí a nota técnica fala muito claro isso, né? Que em 2024 vai ser feito o levantamento, vai ser feito todos os anos, mas a gente começa em 2024. Então, reiterando, sobre os processos dele, da atuação, e a partir de 2025, a inserção das unidades com os processos de auditoria interna conectados com as avaliações. E para fazer isso, a gente não vai simplesmente passar auditorias em saúde, em finanças, não importa a área. A gente está elaborando roteiros de auditoria, que chamam roteiro de consistência de dados, que tem lá exatamente isso. A questão, todas as questões, todos os critérios, eventuais achados que a gente... Quais são, né? As possíveis recomendações, o que se faz para melhorar. Então, assim, como que é o procedimento que a gente chama de procedimento de coleta? Quais são os documentos que eu tenho que pedir quando eu vou fazer no processo do cardápio da merenda escolar? Quais são os documentos? Quando eu peço o documento, o que eu faço com esse documento? O que eu confronto? Esse com qual? E a gente vai deixar tudo isso bem escritinho, que está sendo feito, né? Para que isso facilite, na verdade, a vida de todas as unidades aqui de controle interno do Paraná. Então, não é simplesmente cobrar. E da mesma... Eu sei que eu sou um pouco chato nisso, mas assim... E a mesma coisa com os roteiros, com os roteiros de auditoria. Eles vão ser perfeitos? É extremamente orgânico. A partir do momento que o tribunal lançou e 399 municípios estão atuando, o que vai acontecer? Um feedback enorme pra gente. Olha, isso aqui não tá legal. Esse aqui tem que ser assim. Esse procedimento, inclusive, vai ser um nível de aprendizado e de retorno pro tribunal. Então, assim, eu prevejo no futuro um nível de maturidade de controle no Paraná bastante grande em comparação. Mas é um processo. Daqui a 4 anos, quando tiver um novo ciclo, eu espero que a gente esteja muito avançado nisso, no sentido de controle como um todo, e inclusive da inserção dos controles sociais já também. Que são, assim, me parece muito os conselhos, as universidades também, os observatórios, né? Como que eles se interagem também, sempre utilizando... O importante é assim, a gente tentar padronizar os procedimentos. Porque não vai ser o município X faz de um jeito, o Y faz de outro, então a gente vai ter um padrão. Então é importante também essa maturidade e essa profissionalização. Mas é um processo. Fantástico. E eu, que viajo o Brasil todo, tenho alunos também no formato online, a gente percebe que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná acaba sendo referência a nível de Brasil justamente por idealizar projetos dessa natureza. Mas tudo demanda esse avanço gradual para que chegue nesse nível de maturidade. Porque esses 4 pilares que você mencionou ali, planejamento, isso é a base para qualquer atividade estatal. Inclusive, na nova lei de licitações, ganha status de princípio, lá no artigo 5º. Depois tem a análise dos riscos, a alocação dos riscos para as atividades que estão sendo mapeadas e monitoradas. Tem a fase de capacitação ali dos servidores, da padronização de rotinas, que é o fluxo de trabalho. Aqui no nosso escritório, na nossa empresa, nós contratamos, inclusive, uma empresa de engenharia de produção para fazer a nossa cadeia de valores, para mapear os processos, para nós conseguirmos indicadores para, a partir deles, propor melhorias, verificar quais são os pontos cegos, porque, para quem está ali no dia a dia, é aquilo, é a ansiedade que a gente precisa controlar, é aquela vontade de produzir, de gerar resultado, mas nós temos que escolher qual é o ponto de partida, qual é o nosso foco nesse momento, para a partir daquilo ali, e obviamente recebendo o feedback, que é onde os indicadores trazem essa resposta, a gente vai avançando e criando esse grau de maturidade. Então, no ambiente corporativo e privado, isso já faz parte há bastante tempo da realidade. E na administração pública, começa agora a se tornar realidade, obviamente, trazendo essa
esse profissionalismo. Essa governança, né? Exato. E o quarto ponto, que é a mensuração dos resultados, né? Que é, de fato, a eficiência, a efetividade, que, infelizmente, acaba muitas vezes sendo deixado de lado. É um princípio constitucional, está lá no caput do artigo 37, mas muitos têm o princípio da legalidade como um princípio supremo e cumprem comandos formalistas disfuncionais, preenchem checklists, muitas vezes para atender o órgão de controle externo, como se aquilo ali por si só fosse suficiente, mas a gente percebe que esse tipo de programa ele vai buscar a qualidade do gasto público, na efetividade e eficiência ali na merenda escolar, por exemplo. Não tenho dúvidas. Inclusive, quando a gente fala, assim, basicamente o que historicamente é feito é uma auditoria de conformidade, né? Que é por mais que tenha um viés operacional, mas a gente basicamente confronta a norma com o que está sendo executado. É um próximo passo também. A gente avançar numa ideia de eficiência e eficácia, inicialmente. Até não vamos falar de efetividade, mas primeiramente ver o quanto se aloca recursos em algumas áreas e o quanto se entrega de oferta de vagas nas escolas, o quanto que se entrega nos serviços médicos, né? E assim, mas para isso também o que a gente precisa? Fazer um trabalho. Por isso que eu digo assim que a gente respira para chegar lá. Para chegar lá a gente precisa ter esse processo mapeado, esse processo mensurado. Isso a gente já tem o serviço, né? A gente já consegue ter com as informações do programa, mas a gente precisa melhorar a informação daí financeira. Então, exemplo, hoje, e é muito histórico isso, né? A gente visualiza. Então, exemplo, eu vou conseguir, na área da saúde, identificar a eficiência da atenção básica. Tem uma dificuldade enorme orçamentária em termos dos municípios, na imensa maioria, porque todo mundo coloca tudo na atenção, como na subfunção, que a gente chama orçamentária na 301, atenção básica. Ninguém coloca lá em média e alta complexidade, sendo que, na verdade, são todos esses serviços que estão sendo prestados. Então, a gente precisa também qualificar essas informações. Então, para chegar... Mas a gente vai chegar. E aí vem, sim, uma questão importante do programa. Você não consegue implementar algo... Aí, sim, acho que o programa ele tem uma magnitude relevante mesmo, assim. Por isso que falei antes, assim... Qual que, né, por isso que a gente fala, mas... essa expertise daí do servidor, você às vezes tem apoio, tem equipe, aí você faz algo grande. Se você não tem isso, às vezes meio isolado, aí você faz um menor. Por isso que eu fiz essa questão. Você sempre pode fazer algo, eu acho. Né? Me parece isso muito claro, assim, pra mim, que você sempre pode fazer algo. Aí você tem que saber lidar com você, as suas, né, que a gente falou há pouco, para saber se você fazer menos ou mais conforme a sua possibilidade. Mas hoje, de fato, o programa ele tem um apoio institucional muito grande. O tribunal ele tem os presidentes a cada 2 anos, mas a gente já está indo para o 4º ano. A perspectiva é que a gente tenha já continuidade, porque é algo hoje, é muito mais que uma gestão, né? Ele é algo institucional, assim, ele faz parte, né? Então, então por isso, né, a gente consegue fazer esse trabalho de visualização de médio e longo prazo, porque a gente tem uma condição de continuidade como propósito. Mas reitero, quando você não vê isso, aí você faz menos. Esse programa, ele iniciou lá, né, as ideias, ele começa lá em 2018, você começa com uma ideia. Daí você vai falando com 2, 3 pessoas, depois você fala com 15, depois você fala com 100, e aí você vai fazendo, né? Então, assim, veja, para ser implementado, 3 anos uma ideia foi sendo plantada, a ideia, sem ter ação, só plantando a ideia, né? Aí você consegue ter um apoio para que ele seja criado, aí você... Então a gente tá falando aí de 6 anos para chegar onde a gente chegou agora. Em 2018 eu tava angustiado. E na verdade a gente imagina chegar mais longe, né? Então, quando chegar em 2028, eu estava pensando em 2018 isso. Pense isso, né? Você tem que lidar muito bem com essas... Mas perseverança, eu acho que é importante, assim, de falar sobre isso, assim, que você não pode desistir. Você tem que ser agente transformador, né? Consistência, esperança, perseverança. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei o orçamento público e os investimentos na educação como uma forma de efetivação dos direitos da personalidade. E ali eu fiz um levantamento dos 30 municípios aqui da MUSEP, tanto em relação aos recursos do Fundeb, quanto à avaliação do IDEB.
E em relação ao Fundeb, nós chegamos a uma conclusão que 20 dos 30 municípios tinham prejuízo com o Fundeb, porque eles mais destinavam recursos do que recebiam. E na questão do IDEB, nem sempre os municípios que proporcionalmente investiam mais em educação tinham as melhores notas. Então, gastar por si só não quer dizer absolutamente nada. Investir os mínimos que estão ali na Constituição, os 25%, os 15%, também não significam absolutamente nada. Porque, embora o IDEB seja uma nota, existem vários outros critérios para nós mensurarmos a qualidade do gasto público, seja na educação, na saúde ou qualquer seara, a gente percebe que vem essa questão da eficiência, da efetividade, que ainda demandará muito tempo para nós chegarmos nesse nível. Mas é aqui, plantar sementinha agora para uma pessoa, para 5, para 15, para 100, para depois isso ser institucionalizado, para realmente ser uma cultura das administrações. Sim, sem dúvida. Assim, esse é um exemplo bem... na saúde, a gente tem a emenda Constitucional 29 lá de 2000, que são os 15%, que à época você tinha uma demanda necessária de aplicação de recursos, que talvez seja o caso da assistência social atualmente. Mas a gente está falando aí de 24 anos atrás. A gente analisa da mesma forma ainda. Se ele aplicou 15, a análise hoje não pode ser mais se ele aplicou 15. Porque, na verdade, os municípios gastam 30 hoje. E ele está gastando 30 e ele consegue entregar o que comparado com o que gasta 20. Quem que é melhor? Ou o que gasta 10 e entrega o gasto igual ou gasta 30. Então, ela não é mais uma análise que pode ser isolada, porque hoje não há mais, me parece... Claro, sempre é uma questão de alocação, de falta de recurso, né? O recurso é escasso, obviamente. Mas talvez não seja necessariamente só falta, né? A educação é a mesma coisa. A gente já vivenciei lugares que tiveram que, nos últimos dias do ano, ter que forçar uma gastação que é totalmente ineficiente. Então, assim... Mas é porque a gente não tem instrumentos hoje para fazer essa análise de eficiência. Não tem. A gente talvez chegue, mas não tem. Para poder... Por isso que eu entendo o legislador, entendo os processos, mas o que a gente tem que pensar é que não pode mais analisar de forma igual. Eu acho que é isso. Então, assim, nessa parte é uma... a gente vem dando passos. Às vezes menores, às vezes maiores. O importante é, às vezes, dar um para trás, né? Faz parte também você dar... E eu acho que... Mas é muito gratificante o trabalho que toda a equipe, né? Com a Camille, com todos os colegas, a gente vem desenvolvendo isso, sim. Quando você... Que nem eu disse, assim... Você tem uma ideia na cabeça e consegue implementar. Porque você tem muitas ideias. Eu mesmo, né? A gente teve muitas ideias durante a vida, a gente tem muitas ideias. É legal quando algumas saem e nesse porte de ser a gente muito transformador, assim. Você tem uma amplitude de 399 municípios sendo impactados. Com margem para melhoria, muita margem ainda, mas... E fazendo essa criação dessa rede, na verdade, né? Então tem essas... Hoje, agora com os controladores participando diretamente, quase 23 mil pessoas participando, né? A gente vai ter em novembro de novo a nossa coleta, então... Assim, acho que até para complementar, por isso que é importante agora essa fase pro Gov da avaliação das controladorias, mesmo porque ela tem um papel fundamental e isso vai gerar um alerta nos gestores, nos secretários, para dar a devida importância, né, para essa instituição da controladoria. Eu acompanho ainda a atuação de controladores do Estado e a maior dor do controlador é essa, é ele fazer o papel dele, ainda que de forma compatível com a realidade dele, com dificuldades, com falta de capacitação, com falta de equipe, e ele apresentar para o gestor alguma solução e não ser atendido. Então essa é a maior dor de um controlador, eu vejo. Além, claro, da falta do fortalecimento e da adequação em si. Então acredito que esse projeto vem de encontro à necessidade hoje das controladorias para buscar esse fortalecimento. E qual tem sido assim, o maior desafio hoje, prático, em relação a esse fortalecimento das controladorias? Não, é bem tranquilo. Assim, eu acho que da nossa parte a gente está no processo de aprendizado, de cada vez mais de conhecê-las, né, no nosso viés. O que a gente vê deles é angústia. Assim, totalmente. São os medos, são os receios, a questão cultural, né?
E é compreensível, não vejo o processo de mudança, faz parte do processo de mudança. Então a gente, no que tange a palavra auditoria, nessa angústia do que sempre foi induzido eles a fazer, e talvez você está fazendo essa, né, a gente vê quando eu sempre brinco assim, que quando primeiro, antes de fazer essa brincadeira, mas é porque é um paralelo. O tribunal tem um sistema que chama SIM-AM. Muita gente conhece, né? Inclusive estão lá as licitações dos contratos. Ele veio em 2001, 2002 com a lei fiscal. E naquela época os próprios contadores, né? Não eram tão fortalecidos, talvez, vamos dizer assim. Quando vem o AM, as contabilidades, o sistema todo financeiro foi muito empoderado. A gente vê hoje, 23, 22, 24 anos depois, sistemas muito empoderados. Então, veja, uma ação lá de 20 anos atrás é só para corroborar que é isso. Esse é o processo. Mas a brincadeira que eu ia fazer é que, é que as pessoas, de fato, têm essa cultura, têm as unidades, elas não são fortalecidas, elas são equipe, né? A grande maioria são isoladas. Então agora o tribunal vai se fazer presente como um órgão orientador que vai tentar conduzir isso melhor para um propósito, que é no final chegar na análise da eficiência. A gente quer chegar, esse é um dos grandes propósitos nossos, profissionalizando eles. Então eles têm que entender também que vai ter uma cobrança de profissionalização, vai ser empoderados, mas vai ser profissionalizados. Assim como a gente fez com as contabilidades, né? E com os demais órgãos. Então, só que isso gera medo, né? Você sai do status, como a gente falou, do status quo, você tem que... eu ia fazer brincadeira, agora me lembrei. É porque muitos colegas falam, mas agora eu tenho que estudar educação, saúde. Pois é, você é auditor. Auditor, não tem... Eu, quando entrei no tribunal, sou contador, mas hoje eu sou meu cargo é auditor de controle externo. Não está sendo auditor de controle externo só contabilidade, vamos dizer assim, né? Não, então, assim, vai ter que estudar saneamento público, vai ter que estudar. Vai conseguir estudar tudo? Não vai, pessoal, tá tudo bem, não se preocupem, você não precisa saber. Mas quando você decide, né, quando de alguma forma você decidiu que você tem um problema no município, é um problema sério, começa a vir muita ouvidoria, quando tá a iluminação pública, vai ter que se debruçar sobre o processo. Como que se contrata, uma PPP, como faz isso, qual o processo de execução de um dos contratos, seja, né, qualquer forma. Sim, é bem-vindo ao mundo da auditoria. Daí isso faz parte do processo, isso é desafiador, mas isso tudo a gente percebe, mas é isso, você está no modelo atual, o tribunal sempre induziu, de alguma forma, né, sempre induziu que as controladorias ficassem do lado da contabilidade, às vezes a mesinha do lado, assim, inclusive, né? Foi às vezes participa do processo, inclusive erradamente, mas não tem segregação. Então essa indução que vai começar a mudar, vai gerar dores, vai gerar insegurança. Espero que daqui a alguns anos a gente não esteja falando sobre isso e acho que não vai estar falando sobre outros pontos. Mas sempre vai ter, né? Essas dores faz parte. Até se me permite contar uma situação, agora que o Eduardo estava falando dessa necessidade. E eu vejo assim, dentro da própria instituição, dentro de uma própria prefeitura, da organização, os servidores, eles não sabem quem é a controladoria, não sabem o papel do controle interno. Quando eu iniciei lá no Progov, eu tive que entrar em contato com os controladores para a questão da avaliação dos questionários. E eu liguei no município e a recepcionista atendeu. Eu falei, então aqui é do Tribunal de Contas. Só de você falar disso, o pessoal já assusta, né? E eu falei, eu preciso falar com o controlador interno do município. Ela, é do tribunal? Só um pouquinho que eu vou passar a ligação. E nisso, eu não sei se ela esqueceu de deixar no mudo, eu escutei que ela falou assim, fulana, chamou a outra, né? Viu, eu preciso passar a ligação pro controlador interno, mas eu não sei quem que é. Daí a outra falou assim, eu também não sei. Então passa lá para contabilidade. Então, para você ver, se dentro da própria organização eles não sabem o papel, não sabem quem executa de fato o controle interno, você imagina a sociedade. Então, é importante, é necessário esse fortalecimento, esse entendimento e, claro, como o Eduardo fala, de forma gradativa, a gente vai conquistar esse papel na administração, vai conseguir fazer essas avaliações da política pública
para ajudar o gestor a entregar um bom serviço público, um bom uso do recurso público, junto com integridade, com ética e livre de corrupção. A gente tem que acreditar nisso. Perfeito. É a questão do empoderamento que o Eduardo trouxe, justamente para fortalecer, para nós termos esse mapeamento com as atribuições bem definidas, para que a administração como um todo tenha essa visão macro, essa visão sistêmica. Cada um saiba exatamente questão de hierarquia e quem são efetivamente os colaboradores dentro de uma respectiva instituição. Então, bem legal mesmo essa iniciativa. Não, só para assim, meio que... E é isso, assim, a gente, como disse, né? A gente fez frente nos 2 primeiros, vai fazer agora também, ao quê? A cobrar as áreas, que esses processos sejam estabelecidos, que os recursos sejam alocados, então educação, saúde, todas essas áreas de administração financeira. E o que a gente está falando aqui, da primeira e segunda linha, que são os controles internos, os processos de controle, como se controla. Agora a gente está fazendo frente à terceira, que é fazer auditoria. Então a gente mais ou menos daí, assim, mapeou as 2 primeiras, como inclusive o nosso questionário ele é direcionado tanto para a ponta, né? O executor lá, né? O assistente social, o diretor de escola, né? E como para o secretário, que em tese estaria mais numa nível de segunda, né? Assim, né? Com alguns controles. E agora a gente vai fazer frente à terceira fortemente através da auditoria interna e nesse contexto de um trabalho conjunto. Muito bom. Papo bom passa rápido, né? Tinha inúmeras perguntas aqui ainda para realizar para vocês. Eu venho sendo bastante demandado em relação a essa atuação do órgão de controle interno e qual a relação com o controle externo, mas quem sabe a gente, né, marca numa próxima oportunidade para avançarmos aqui. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para o nosso público, em especial os jurisdicionados, em relação ao momento que nós estamos vivendo de transição, de eficiência, de combate à corrupção, de integridade. Vamos imaginar que esse nosso podcast alcance não só os 399 municípios aqui do Paraná, mas os 5.568 do Brasil, e como inspiração, não só do Progov, mas das ações, das boas práticas, a gente consiga contribuir com esse ambiente de transformação. Eu posso dizer, né, ao longo da minha experiência, claro, a gente passa por dificuldades, por desafios, mas a gente não pode deixar de acreditar, até porque nós temos parâmetros de outros países para nos atermos. E também não posso deixar de falar a questão, por ser mulher, a gente vê tantas servidoras capazes e muitas vezes são frustradas por não terem um espaço adequado, para que elas não desistam. A questão do combate à corrupção, ele é iminente, ele precisa ser fortalecido. A questão dos controles internos é algo que eu venho acompanhando desde 2014. Eu passei por diversos desafios, como eu disse, né, a gente conversando informalmente. Quando eu assumi a controladoria do município, o controlador anterior havia falecido, então eu não tinha parâmetros para seguir. E daí eu me socorria muito ao Tribunal de Contas, até eu devo uma gratidão a eles, porque eles me socorriam de certa maneira. Então, para que não desistam, né? O programa de integridade, ele é uma realidade, né? A gente precisa acreditar. Diversos estados e outros municípios do Brasil já estão implementando. Eu tive a oportunidade, a grande satisfação de ser a primeira secretária de compliance no estado do Paraná. É uma realidade aqui também. Mas o programa de integridade, ele é cíclico, ele é uma constância, ele sempre tem que estar em movimento. A partir de uma implantação, você sempre tem que estar lembrando, você tem que educar, você tem que mostrar o exemplo. E isso faz toda a diferença. E é algo que eu acredito, ainda que seja um caminho longo, temos um longo caminho pela frente, mas a gente não pode deixar de acreditar que igual eu disse, para os próximos, né, os descendentes, eles encontram um ambiente livre de corrupção e com a efetividade da política pública sendo implantada de fato. É o que eu espero também. Bom, eu só quero agradecer, né, Joyce, a oportunidade de a gente estar aqui, a Camille também, que fez a interlocução. Deu para ver, eu acho que eu sou extremamente feliz no que faço, assim, eu não tenho... Como você trouxe, que desde sempre atuou na administração, eu também.
meus pais são, então eu, desde cedo, né, sempre fui inserido ao meio. E hoje, coordenando o programa e estando no tribunal, podendo, assim, me parece contribuir, aqui eu até vou grifar, né, como agente, né, de transformação. Eu acho que é isso, acho que é importante, eu acho que seja como você trouxe essa ideia de que a gente, como controle externo, não é só punitivo, né? Não faz o menor sentido no contexto atual. Não que a gente não tenha nossos instrumentos, até para que isso aconteça em casos específicos, mas com esse aperfeiçoamento, com essa sabedoria, com essa maturidade do controle externo mesmo, de a gente poder estar mais próximo, ter esses diagnósticos melhores elaborados, a gente consegue até ser muito mais assertivo, muito mais, né, no que a gente tem que fazer, eventualmente, punições, né, e não sair punindo ao léu. Então, assim, agradeci demais o programa, né, agora a nível dos colegas, né, municipalistas, me incluo como municipalista, sempre fui. A gente sempre teve à disposição, sempre estará, né, vai continuar. É um processo de construção, a gente ouve todo mundo, assim, todo mundo que conecta com a gente ouve, né? Claro que vem questões, a gente tenta conversar para dizer que aquilo talvez seja tratado no futuro, ou aquilo é uma angústia que a gente sabe, mas que tem que respirar e que a gente vai, né? A gente viu que nem vocês não falou com o prefeito agora que vai acontecer. A gente vai esperar mudar a gestão, porque também tem alocação, né? Vamos alocar recursos, né? Então, assim, isso tudo tem que ser no seu tempo, né? As coisas acontecem no tempo que tem que... Então, só de fato agradecer para poder falar. Foi até meio filosófico, eu acho, não adentramos talvez em especificidades, né? Mas hoje talvez seja a mensagem mais importante mesmo, que as pessoas entendam que a gente está num momento de transformação, de mudança. Obviamente a gente tem um destino que a gente quer chegar, mas nem sempre o caminho, né? O caminho ele vai fazendo seus ajustes, mas o importante é a gente estar caminhando, assim, e que eles não estão... Essa acho que talvez seja que eles não estão sozinhos, porque historicamente eles de alguma forma estavam isolados. Agora a gente vai fazer isso de forma conjunta. Não, legal. E o mais interessante é ver o brilho nos olhos de vocês, porque realmente revela toda essa paixão, revela todo esse entusiasmo de fazer a diferença, de contribuir, e realmente com o que vocês amam, porque eu penso que isso é uma vocação, né? Quando a gente encontra algo que nos satisfaz profissionalmente, mas principalmente pessoalmente, é um caminho sem volta. Eu que acabo ficando, de certa forma, bastante ausente, mais do que eu gostaria da minha família, né? E acabo perdendo alguns momentos dos meus pequenos ali. O que eu acabo falando para eles, né? O papai vai viajar, e com o que o papai trabalha? O papai ajuda a transformar o nosso país, a nossa cidade, em um ambiente melhor para vocês. Uhum. Porque acredito que essa é o grande objetivo de tudo, né? Senão não faria sentido. E ver que existem pessoas com essa visão, com essas ideias e com essa vontade de mudar é o que realmente me motiva ainda mais a permanecer nessa jornada. Eu acredito que o objetivo hoje foi alcançado porque nós estamos nesse momento de introdução dessas matérias, dessas temáticas. Se a gente já vai para uma parte mais técnica sobre o projeto, talvez vai pegar muita gente ainda sem saber do contexto. Então, por isso que eu já deixei aqui, né, o convite para um novo momento, para uma nova oportunidade, porque realmente eu acredito que vai fazer bastante a diferença. Então, parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho e por compartilhar essas ideias aqui, não só comigo, mas com todos os nossos seguidores. Obrigada, Tios. Queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que se eu posso estar aqui conversando com você, mostrando a minha experiência, graças à sua generosidade sempre comigo, que sempre me ajudou, isso de fato me torna e me sinto um agente de transformação. Obrigada por toda a ajuda. Você sempre, como eu falo, com a sua generosidade, me proporcionou a possibilidade de crescer profissionalmente e mostrar a minha essência e a minha vontade de mudar a administração. Camille, o mérito é todo seu.
né? A gente faz o que está ao nosso alcance, mas, sem sombra de dúvidas, é fruto do seu trabalho, da sua dedicação e da sua integridade. Fui pego de surpresa aqui, o Eduardo tomando um chimarrãozinho dele, ele que é gaúcho, mas vem de Curitiba, uma região mais fria. Eu aqui em Maringá, sou adepto ao tereré, tomo em casa quase que diariamente, mesmo no frio ou mesmo no calor. Na próxima já fica combinado, eu trago meu tereré e fica todo mundo aqui numa roda de conversa que vai fluir muito melhor o nosso papo. Pessoal, gostaria mais uma vez de agradecer a audiência de vocês. Se você gostou desse episódio, avalie no Spotify com 5 estrelinhas. Já pegue o link, compartilha com a primeira pessoa que veio na sua mente, pois eu tenho certeza que esse conteúdo pode transformar a realidade de muitos municípios do país. Já aproveita, se inscreva tanto no Spotify quanto no YouTube, pois semanalmente nós temos um conteúdo atualizado para vocês. Agradeço mais uma vez, continue nos acompanhando aqui no TIOSCast e nos vemos no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.